Bom, deixa eu bater um papo agora aqui com duas feras, né? Primeiramente o Frederico Pinheiro, que eu conheço muito bem. A amizade nossa é antes da época da imprensa, né? Eu não era nem da imprensa, não era, Fred? Torcedor do Vasco e tal, né? Né? E o Flávio Toledo, eles dois são representantes hoje do movimento Galo pra Frente. O Fred, que tem uma influência enorme na ONG CRB acima de tudo. E estão presentes aqui nos estúdios, vai conversar conosco nesta hora do programa, trazendo informações sobre essas reivindicações que a torcida está querendo nas mudanças em alguns itens do Estatuto do CRB. Fred, seja bem-vindo aqui ao programa. Flávio, também fica à vontade. É o momento, né, também de deixar as claras para o telespectador, porque a gente escuta muitas vezes a palavra só dos membros da imprensa. E é o momento de vocês, como representantes do Movimento Galo pra Frente, deixar claro como vai funcionar, qual a ideia de vocês. A gente já ouviu falar muitas vezes de que vocês estariam forçando para poder querer uma vaga, a brecha no Conselho, mas a história do Conselho acabou sendo uma consequência imposta pelo Conselho Deliberativo. Então eu queria que vocês trouxessem essa informação para deixar logo claro. Qual é o propósito do Movimento Galo pra Frente a partir de agora nessas mudanças do item do Estatuto, Fred? Bom dia, Viderno. Bom dia. Bom dia aos telespectadores da TV Mar, em especial aos professores do CRB. Olha, Viderno, a nossa principal, entre todas as propostas que nós apresentamos ao Conselho Deliberativo do CRB, né, reforma do Estatuto, era a possibilidade do sócio-torcedor votar para presidente, inicialmente, ter a oportunidade, claro que depois de um tempo de carência, cada situação teria um tempo de carência específico. Certo. Para também ser candidato ao Conselho Deliberativo, a uma chapa, compor uma chapa candidata ao Conselho Deliberativo do CRB. Enfim, uma coisa solene realmente. Nós não queríamos, em nenhum momento foi proposta ao Conselho Deliberativo do CRB de que nós queríamos X ou Y vagas dentro do Conselho. Em nenhum momento isso acontecia. O que acontecia era uma proposta, sim, do Conselho Deliberativo para que a associação ou o Movimento Galo pra Frente desse uma recuada nas reivindicações. E isso não aconteceu. A gente não pode misturar ou confundir as coisas, que tem acontecido isso no meio da imprensa, tem se falado muitas coisas de maneira equivocada. É verdade, isso é importante, essa participação de vocês, viu, Flávio? É importante porque é o momento de deixar claro qual é o propósito. A gente escuta muitas pessoas, às vezes, falando sem conhecimento de causa, e muitas vezes até por um erro de interpretação da forma como que foi tocado. Então, esse é o principal propósito. Em nenhum momento o movimento solicitou vagas no Conselho Deliberativo, 30 vagas, por exemplo, no Conselho Deliberativo, como vinha sendo noticiado anteriormente. Em nenhum momento isso aconteceu. Nenhum momento, né? Tá. E qual é a ideia agora de vocês? A gente sabe muito bem que, inclusive ontem eu disse no programa, que o doutor Dilmar Camerini, ele vem fazendo um trabalho importante. Ele foi a pessoa escolhida pelo Conselho para poder ouvir e fazer o elo entre as duas partes, né? A torcida e o Conselho Deliberativo. Então, como é que está o andamento desse processo? Quais os itens que você já assim, tem ideia de mudar? Eu queria que você tocasse também nesse assunto. Olha, o Dilmar tem feito realmente um papel importante nessa ligação que estava muito desgastada entre a associação e o Movimento Galo pra Frente e o Conselho Deliberativo, depois de 2 anos de que nós entregamos. Esse tempo, essa demora do Conselho Deliberativo foi o principal fator justamente desse desgaste? Sem dúvida, não só a demora, como o desdém, né? O desdém é que é mais, digamos, é mais complicado para manter uma relação. Mas nossas reivindicações principais realmente são o voto do sócio-torcedor e a possibilidade de compor chapa para o Conselho Deliberativo, a proibição de jogador, de dirigente e conselheiro ter procuração com o jogador, que isso acontece muito bem no CRB, entre outras propostas. Essas são as principais. Né? E a apresentação também de um balancete mensal, da prestação de contas, ser isso determinado dentro do Estatuto do clube, entendeu? Entre outras propostas. Outras situações, Fred, que a gente observa, você vem convocando através de e-mail, vem recebendo alguns também, a participação de qualquer torcedor na história, né? Quem achar que pode mudar ou sugerir qualquer tipo de mudança em algum dos itens do Estatuto, quer dizer, é uma participação bem democrática. Vocês estão abrindo esse espaço mesmo, né? Sempre foi. A associação sempre foi aberta a qualquer torcedor. Invariavelmente, com o passar do tempo, nós estamos recebendo novos membros, como o Flávio, que é um membro recente, o Lucas, o Ramírez, entre outros membros mais recentes. As reuniões da ONG sempre são abertas a todo torcedor regatiano de boa intenção, que quiser ajudar, quiser participar dos nossos projetos, sempre são abertas.
enfim. E vocês, talvez não tenham parado para pensar ainda, mas vocês já trouxeram para o CRB algumas situações interessantes, revelações interessantes. Eu diria assim, se fosse no futebol, tá, um clube que traz um talento, né, e lança para o futebol profissional, a gente chama como revelação, né? E o Dr. Ricardo Moraes, por exemplo, é essa revelação, até porque começou com vocês lá na ONG CRB Acima de Tudo e conseguiu, né, essa semana, uma vitória importante, que foi evitar esse leilão, né, pelo menos de momento, esse leilão do estádio Severiano Gomes Filho. Além deles, tem o Francisco Vasco, você mesmo que também já é advogado, Fred, já? Eu fiz a prova, o resultado sai dia 6 agora. Né? Então, com certeza, né? Então, quer dizer, são jovens que já sabem o propósito, já sabem o que querem, né? Porque, claro, a intenção é um dia o CRB melhor. Agora, é claro que para poder superar esses obstáculos, vai precisar também conviver com algumas situações indesejáveis, né? Principalmente quanto ao relacionamento com o pessoal do Conselho. É o momento de todos pensar em união no CRB, Fred. Eu trago todos os dias aqui no programa e eu acredito que uma postura correta que o movimento vem tomando agora é não se pronunciar nesse momento eleitoral do CRB, que é um momento delicado. Qualquer coisa que você coloca no ar acaba prejudicando. É com essa ideia também que o Movimento Galo para Frente, essa isenção que o Movimento Galo para Frente tem de permanecer até o próximo dia 16, quando está marcadas as eleições, Fred? Como é que eu entendi? As eleições do CRB do dia 16, ela tem um processo complicado, um processo que promete ser bastante estressante. O Movimento Galo para Frente ficará isento, não vai... Isento. A associação já definiu na reunião que vai ficar isenta em relação a essa eleição do CRB. Não vai apoiar nenhum candidato. Claro que o membro, individualmente, ele pode preferir um ou outro candidato. Isso ele tem total liberdade. Mas a associação, oficialmente, não vai se posicionar, não. Isso é importante. E aqui eu estou acompanhando os e-mails que você vem passando, né? O segundo projeto de reforma do Estatuto. Inclusive, tem um fato interessante nesse Estatuto do CRB que me deixou, assim, intrigado. O Estatuto, ele diz, em um dos itens, de que quem tiver doença contagiosa, quer dizer, é uma coisa meio que arcaica, né? É porque o Estatuto do CRB, eu não me recordo o ano, mas... é da década de 40, algo assim. A última reforma, se não me engano, foi em 2002. Mas, assim, uma reforma muito... com poucos itens. Superficial, né? Muito superficial. Inclusive, esse foi um dos itens que a gente fez questão de que fosse objeto da reforma de forma imediata. A gente não abriu mão, porque é um item que é discriminatório, que além de proibir pessoas que possuam doença contagiosa, também fala que a pessoa deve ter nível social condizente com o CRB. Então, o CRB não é um clube que é restrito à classe. Ou seja, rotulado como rico, né? A verdade é essa, né? O CRB é um clube do povão, um clube de massa que não é restrito à classe, enfim, à classe superior. Quantas vezes vocês tentaram conversar diretamente com o Conselho Deliberativo, sem o doutor Dilmar, anteriormente? Quantas vezes vocês conversaram através de reuniões para apresentar essas mudanças dos itens do Estatuto, Fred? Muitas vezes, né? Muitas vezes a gente sentou, almoçou para resolver esse problema. E quais as respostas? Normalmente era de que, olha, nós vamos agora formar uma comissão de juristas para estudar essa reforma e tal, a proposta, e vamos dar a resposta no prazo de 30 dias. Passava-se 30, 60, 90 e nada. Você acredita que aquela reação que houve na última reunião do Conselho, onde alguns torcedores foram à porta do BIA-CRB, atiraram ovos nos conselheiros, você acredita que acabou prejudicando esse processo? Prejudica, com certeza. Até porque alguns conselheiros, não de maneira clara, mas insinuando que a associação tem alguma coisa a ver com isso. Em nenhum momento teve. Em nenhum momento. Quem conhece nós vocês sabe. orquestramos que, vamos lá, vamos protestar e vamos tacar ovo, ou o que quer que seja. Em nenhum momento isso aconteceu e havia pessoas que iam na imprensa e insinuavam esse tipo de coisa.